Eu sou Fernando Melo, eu sou homem, pele clara, eu tenho bigode, uma barba rala, estou usando um óculos de armação preta, um gorro na cor vinho e um moletom de capuz azul marinho. E no fundo, eu estou na minha biblioteca, tem milhares de livros, né? Acho que é isso. A palestra do Fernando está gravada. Então a gente vai dar play agora na palestra dele e o Fernando volta no final para responder perguntas se der tempo. Ok? Você vai dar o play aí, Nardi? Eu dou aqui. Eu dou play aqui. Eu dou play aqui. Tá bom. Então vamos nessa. Bom, olá galera, bom dia. Aqui é o Fernando Melo, eu sou um desenhador de tipos daqui de São Paulo. Vou falar da escrita casual, né? E depois vou apresentar esse alfabeto Turiga Casual que eu fiz 2 anos atrás para o livro que acabou de sair do Mike Meyer and Friends e do Better Letters, que é esse livro, né? É um livro super bacana que tem um monte de dicas e informações sobre materiais, ferramentas, técnicas, dicas do Mike Meyer. E no final do livro tem uma série de alfabetos de sign painters e letristas que foram convidados do mundo inteiro. E eu estou participando com esse alfabeto aí, que é a Turiga, que é um alfabeto casual, sem ser inclinado, né? Ele é upright e ele usa essas cores, essa ordem das pinceladas com cores, né? Então ele é instrucional. Eu vou apresentar ele mais pro final, mas antes eu vou começar falando um pouco de mim. Para quem não me conhece, eu fui estudar fora em 2006, acabei ficando por lá. Trabalhei 13 anos na Fontsmith e na Monotype, na Inglaterra. Morei lá por quase 9 anos também. E essas são as fontes de varejo que eu fiz na Fontsmith, que hoje em dia vendem na Monotype, né? E também fiz milhares de fontes customizadas para clientes globais, né? Vou mostrar bem poucos exemplos só para ilustrar o que eu faço no dia a dia, né? Então a gente fez essa fonte para Colgate uns 5 anos atrás. Como a Colgate é um cliente global, né? Foi preciso fazer a fonte na escrita latina, cirílica para a Rússia, Thai para a Tailândia, né? E Devanagari para a Índia. Projeto multilingüe, né? Fizemos esse logo para a Ibéria, junto com a Interbrand em Madrid. Então, só para mostrar outro tipo de serviço que eu faço, que é lettering, ajustar letteres em logos e coisas do tipo. Fizemos uma fonte também. Aqui está a versão display. Tem uma versão texto também. Aqui uns detalhes da versão display. Isso é usado na comunicação da linha aérea inteira, né? ITV, que é um canal de televisão da Inglaterra, é o terceiro mais importante. E a gente fez esse logo bem brincalhão, bem tipográfico, junto com o Matt Rudd, que era um designer que dividia o espaço com a gente lá em Londres. Esse logo ele é todo animado nas vinhetas e tal, bem bacana. E fizemos uma fonte então para acompanhar o logo também, essa daí que vocês estão vendo na direita, que ela chama ITV Rim. E ela é bem legal porque ela herda uns detalhes do logo, né? Então uma mistura de terminais retos com curvos e coisas do tipo. Bem bacana de ver também na TV lá. Heineken, que todo mundo conhece. Isso foi feito em 2017. Eu e o Phil fizemos essa fonte, baseada no lettering da Heineken, claro. Isso está sendo aplicado agora. Dá para ver nos supermercados e tal. Tem esse Gzinho no estilo da fonte Souvenir, né? Que caiu super bem. Outro projeto recente é esse da Johan Cruyff Arena, que é o antigo estádio do Ajax em Amsterdã. A gente criou esse alfabeto para ser usado na comunicação, inspirado no logo, né? Que é um alfabeto que segue aquela tradição holandesa arquitetônica de lettering, né? Então é isso, só para ilustrar, o que eu faço no dia a dia é isso, design de letras no computador. Esse foi meu último trabalho na Monotype, uma fonte para uma ONG na Inglaterra que faz trabalhos de caridade na África e tal. Só para mostrar o que eu faço no dia a dia, né? Então eu sou um designer de tipos, mas desde 2014 mais ou menos, em Londres, eu fui no lançamento do documentário sobre sign painters e conheci o Mike Meyer lá, né? E aqui só uma imagem do Mike pintando. Depois o Mike deu vários workshops em Londres, eu fiz
um deles e assim fiquei fascinado pela escrita casual, né? Então aqui só para exemplificar, quando você vê o Mike Meyer pintando qualquer coisa, né, que ele está pintando uma escrita casual, você fica assim boquiaberto, né? O impacto do Mike Meyer foi muito grande em mim. Eu depois fiz uns 3 ou 4 workshops com ele depois em Londres, também nos anos que eu fiquei lá. E foi uma jornada sem volta, né? Para quem não conhece, essa é a escrita casual, né? Aqui é do Pierre Tardif, que é outro sign painter franco-canadense. Então é uma escrita rápida, que usa a espessura do pincel ou da ferramenta que você usa, né? Aqui a página do livro do Mike Meyer, que ele está falando das casuals, ele dá várias dicas boas de como escrever nela, né? Exemplos de casual upright, sem ser inclinada e inclinada. Então, antes de seguir, qual que é a história das casuais, né? Da onde vem esse estilo? O que são as casuais, né? Então, para contar essa história, a gente tem que voltar nos Estados Unidos, 1920, né, que eram os chamados Roaring Twenties, que foi uma época pós a Primeira Guerra, né, que não só os Estados Unidos, mas a Europa também, houve um boom econômico, né, um boom tecnológico e tal, principalmente nos Estados Unidos. Começa a energia elétrica, começa a industrialização forte, né, produção de bens em massa, e com isso surge a necessidade de se criar estratégias de marketing em massa também, né? Então, principalmente nos Estados Unidos, a propaganda e o sign painting, né, na época se desenvolve muito, porque naquela época não tinha computador, não tinha plotter, né, para imprimir banners e tal, então era tudo na base do pincel, da tinta e do cavalete, né, como nessa imagem aí. O curioso é que o sign painting naquela época ele era bem ligado à construção, né? Então vários sign painters eles eram pedreiros, carpinteiros até, né? Aqui 2 imagens desse Vintage Sign Pics, que é uma conta legal de seguir no Instagram, que tem várias imagens antigas. Então surge esse boom nos Estados Unidos, né? De se criar anúncios. O consumismo estava muito forte, né? Então eles precisavam dar saída, né? Para vender esses bens então o sign painting meio que bomba, né? Aqui só para fazer um parênteses, porque a gente mostra essas fotos, sempre são homens, né? Que era obviamente uma época que o machismo era ainda mais presente do que hoje na sociedade, né? Mas só para ilustrar que sim, existiram mulheres também sign painters naquela época, assim como existem hoje, né? Uma delas que é muito legal de pesquisar é a Sylvia Pankhurst, em Londres, começo do século, né? Ela era uma das sufragetes lá, sufragistas, né? Então ela foi uma das que brigou muito pelo voto das mulheres, começo do século na Inglaterra, né? Elas quebravam vidraças e tal, protestavam, né? A Sylvia tem uma história super interessante. Ela morre nos anos 60, ela passa a vida inteira como ativista, tal, vale a pena dar uma pesquisada. E aqui à direita uma sign painter mulher também nos Estados Unidos, que eu não sei quem é, mas tá lá naquele Instagram. Então, só para ilustrar que sim, sempre existiram mulheres também sign painters. Então, a escrita casual ela vem dessa necessidade, né, de se criar uma escrita que fosse rápida para letreiros temporários, né, que às vezes que eram trocados todos os dias, né? Então, precisava de uma mão rápida que criasse algo legível e que funcionasse, né? E, obviamente, eles não pintavam só em suportes de madeira, em sinais, né? Não faziam só sinais fixos. Então, surge naquela época o show card writing, que também chamado de ticket writing, que, na verdade, é o nosso cartazismo, né? Que é fazer sign painting em pôsteres, né? Em papel. E as casuais vêm desse universo também, né? Se desenvolvem muito daí. Tanto as casuais como a script também, que é o outro estilo de escrita, né? As casuais, então, sempre tiveram, logo cedo, logo quando elas surgem, elas já criam uma relação com tipos de metal também. Essa é a Flash de 1939, da Lanston Monotype, que é a monotype americana. Então, só para ilustrar que logo cedo elas já se criam fontes, né, baseadas nessa escrita nova que estava surgindo. Outro exemplo do mesmo ano de 39 é a Balloon, da ATF, da American Type Founders, que é uma fonte que é famosa até hoje, né, depois fica muito famosa nos anos 70 com a letra 7.
E a gente vê que já se tenta, logo cedo, transpor para a tipografia esse esquema dessa escrita rápida que estava sendo formada. E em conversas com o John Downer, ele diz que é pós a Segunda Guerra, pós 1945 em diante, que as casuais tomam conta dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas elas viajam para o mundo inteiro, né? Então aqui só 2 exemplos, um de uma menina segurando um cartaz ali de uma comunidade de supremacia branca até, coisa horrível, e aqui à direita uma mulher afixando um pôster de quando o Stalin morreu, né? Só para exemplificar como as casuais estavam em todos os círculos, né, da sociedade, já bem difundidas nos Estados Unidos. E aí nos anos 50, com essa coisa da americana, né, aquela coisa da cultura dos anos 50 dos Estados Unidos, com o consumismo exacerbado, os automóveis chegando, né? As casuais viram como a marca registrada, né, desse imagético americano. A escrita script também, né, junto com as casuais, mas as casuais ainda mais, né? Então, começa a aparecer aqui em pôsteres de supermercado, né, nos Estados Unidos também. Isso aqui seria o tataravô dos cartazistas que a gente vê hoje, né? Então, a gente vê ali umas casuais bem pequenininhas, mas a origem delas está muito ligada a essa coisa do ticket writing, né? De se fazer sign painting em papel, né? Uma coisa que fosse rápida e tal. E também com a chegada da fotocomposição nos anos 50, surgem outras fontes casuais, né? Então a tipografia se livra do metal, né? E vai para o filme. E essa é a Dom Casual, que é uma das primeiras fontes do Photolettering Inc., que é a empresa americana. Aqui, fontes do Ed Benguiat, já dos anos 60, que também são no estilo casual, né? Então, só para dizer que dali em diante, casual vira, assim, carne de vaca. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Nos anos 90, a House Industries faz tipo um revival dessa vibe no Sign Painting Pack, né, que tem a House Show Card e a House Slant, 2 fontes que são casuais, uma sem ser inclinada, outra inclinada. Aqui do último livro do Ken Barber, de 2019, ele mostra um esquema de construção também casual. É engraçado que a House Industries nunca chama de casual, né? O Ken Barber chama de Brush Roman. Esse nome casual, ele é meio novo, né? Ele, assim, eu diria que é dos anos 90 para cá. Tipo, dos anos 80 para baixo, acho que nunca foi chamado de casual, né? Ou muito pouco, se foi. Então, só para afirmar, casual não é um estilo único, né? Casual é um conceito. São vários estilos, né? E é um conceito, então, de escrita rápida, informal e desconectada. Então é uma escrita que está intrinsecamente ligada à ferramenta que você usa, a grossura da ponta da sua ferramenta, seja ela um pincel, um marcador, uma brush pen, o que for, né? Isso no sentido de que a espessura e o tamanho da letra vão ser definidas pela grossura da ponta do pincel, nesse caso, né? Então isso é fundamental para as casuais. É a ferramenta, aqui no caso o marcador, que define a grossura e o tamanho da letra, né? Aqui um pôster do John Downer, que explica a construção de casuais, né? E a gente pode ver que as letras são formadas por pinceladas padrões, né? São módulos que se repetem e formam as letras. Então é um aspecto modular e tipográfico até, né? E eu acho que é isso que me atrai bastante, que sempre me atraiu para eu entrar nessa de pintar casuais, né? Aqui exemplos do Pierre Tardif, de novo, só para mostrar que é bem versátil o esquema, não existe um só jeito de se pintar, né? Dá para fazer de vários jeitos. Aqui o Script Lettering, que eu já mencionei algumas vezes, que é uma escrita que eu diria que é prima das casuais, né? A diferença com a casual é que a Script ela é conectada, né? Ela é rápida, informal também, tem uma história parecida com a casual, surge com o mesmo propósito, né? Mas ela é conectada, essa é a grande diferença. Aqui um exemplo de uma fonte, a Aloha Script, que é do Pierre Tardif com Charles Borges, do Borges Lettering, que mistura as maiúsculas são casuais, as minúsculas são script. Então, só para mostrar que os dois estilos flertam um com o outro, muitas vezes podem ser usados em conjunto, né? O que é bem bacana. Agora, mudando para o Brasil, como eu disse, dos anos 40 em diante, as casuais se espalham pelo mundo, né? E aqui, para essa palestra, o exemplo mais antigo que eu consegui achar foi esse dos anos 60,
A imagem está meio ruim porque é um scan de um livro, né? Sobre a história do bairro de Pinheiros. E aqui a gente consegue ver que em 69 elas já em uso aqui no Brasil. Outro exemplo que é um estilo de um vídeo sobre a cidade de São Paulo de 76. Aqui na Praça da Sé, a gente vê que as casuais estão por todos os cantos, nos sinais pintados à mão ali. E aqui uma coleção de casuais que sempre que eu vejo uma casual, eu tiro foto, né? E aqui tem exemplos do Rio de Janeiro, São Paulo, do litoral paulista. Então, só para mostrar que o estilo está bem difundido, né? Não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, né? Esse é o Jorge Letrista, lá na praia de Guaiúba do Guarujá. Ele pinta quase tudo, todos os quiosques lá no Guarujá. Ele tem um estilo casual bem único, bem legal. Eu entrevistei ele uns anos atrás, né? Outro cara muito bom aqui no Brasil é o Showcard Aldrey, o Aldrey Joelson, do Paraná. Uma das casuais dele pintada com pincel Tigre 326, que eu acho assim sensacional, é de cair o queixo. Beira a perfeição as letras do Aldrey, né? Outro exemplo dele, feito com canetão, para exemplificar como as casuais elas podem não tão presas ao pincel só, né? Outra casual do Aldrey de canetão. As letras são impressionantemente muito boas. Aqui outro exemplo é o Breno, que está aqui no Diatipo, vai palestrar também. Tem esse estilo bem marcado também. Pode ser chamado de casual, porque tem essa coisa de usar a espessura da ferramenta, uma escrita rápida. Então, para mim, isso aí do Breno é casual também. O John Downer diz que os lugares que ele, na opinião dele, que mais desenvolveram show card hoje em dia fora dos Estados Unidos são o México e o Brasil, né? Que é bem interessante. Esse é um outro exemplo de casual, que são os Show Card Casuals do Greg Johnson, lá do Cactus Sign Painting, na Inglaterra, que é uma escrita casual mais larga, né? Bem bacana também. Tem as casuais de arquiteto do Gaston de Painter, que ele deu um workshop aqui em São Paulo, que é uma escrita baseada na escrita antiga dos arquitetos. Também segue o princípio casual, né, de se usar a espessura da ferramenta, no caso aqui ou um lápis ou uma caneta ballpoint, né? Outro exemplo do Gaston de Painter, que são casuais pintadas com uma posca, né? Então, para reforçar a ideia que casual é o conceito, né? Não está atrelado só ao pincel. Um exemplo do Carga Máxima, que são essas letras muito legais, né? Que tem uma influência das casuais também, né, que tem esse apelo mais popular, de uma gráfica popular latino-americana, e que usa essas cores e essas sombras, tem um aspecto bem decorativo, né, que tem a ver com essa herança do fileteado portenho, né, aqui são exemplos do livro do Genovese, que explica o fileteado, que tem uma herança muito forte das toscanas ou tuscans, que são essas letras altamente decorativas, que elas datam lá do século IV em Roma, mas assim elas são tradicionalmente famosas, né, em coisas de bang bang, de salão, de circo, né, por serem super ornamentadas. Isso tem uma influência muito forte no imagético da gráfica popular na América Latina inteira, né? Isso é visto no Brasil também, aqui exemplos do Caio Paraguaio, e um exemplo do livro da Fátima Filizola, né, que ela explica esse estilo que tem a ver com o casual, mas ele puxa para essa herança do fileteado, né? E aqui um exemplo da casual do Felipe Grimaldi, que é chamada de casual popular, alfabeto popular, né? E isso para mim eu acho fantástico. O Felipe herda aqui essa coisa que é muito importante para casual, de você usar a espessura somente da ferramenta, né? E é o que eu vejo nessa casual do Felipe. Ela não é super decorativa, né? Como os outros exemplos que a gente viu. Ela mantém esse aspecto decorativo, mas ela mantém essa essência casual também, da escrita casual. Então isso também é casual, ao meu ver, né? E aqui exemplos do Gaston de Painter em Montevidéu, né? Então, para mostrar que as casuais na América Latina se difundiram de maneiras muito diferentes. Então, para finalizar, vou mostrar o meu alfabeto, que é a Touriga. Então, esse nome vem dessa variedade de uva que é usada para fazer vinho do Porto, né? O Mike Meyer e o Better Letters, o Sam, me convidaram para fazer o alfabeto lá no Porto, quando eu estava no Letterheads, né? Então, por isso esse nome tem a ver com Portugal e tal. Tudo surgiu de uma ideia que eu sempre tive, que eu comecei a colecionar esses pôsteres instrucionais de casuais, né?
que eles usam cores diferentes para indicar a ordem das pinceladas. Então eu pensei, pô, eu sou um type designer, né? Eu podia pegar essa ideia e transformar numa fonte. Então eu peguei esse alfabeto que eu pintei lá no Porto, durante o Letterheads em 2019, um alfabeto sem ser inclinado, né? E a partir dele eu criei a Touriga, que é essa fonte vetorial, né? Essa letra vetorial que assim, usa esse esquema de cores para a ordem das pinceladas, aqui em detalhes, né? O legal é que como é vetor, você pode mudar o esquema de cores para o que você quiser, né? A minha ideia é criar isso como color font, o que eu não fiz ainda, mas estou para fazer. Então, como eu disse, como é vetor, você muda. Aqui é um aspecto mais rosa com verde, aqui um aspecto mais azul. Essa é a versão colorida da Touriga, né? Então, são 4 versões. A versão que a gente já viu, que é a Touriga Color. A versão transparente, que é essa versão que é uma cor, mas ela mantém a transparência das pinceladas. Versão sólida, que como o nome diz, ela é 2D, como se fosse uma fonte mesmo, né? E a versão outline, que é a versão de contorno, para praticar. Então aqui, colorida, transparente, sólida e contorno. Que mais em detalhes a versão sólida, que é como se fosse uma fonte mesmo, né? 2D sem transparência. A versão transparente, que é uma cor, mas mantendo a transparência, o que deixa bem claro como as pinceladas se juntam. E aqui a Touriga Outline, como o nome diz, só o contorno. Essas letras quase que imploram para alguém pintar por cima, né? E a ideia, claro, é que se imprimam pôsteres, né? Aqui imprimi alguns para exemplificar. Eu tenho esses pôsteres na versão retrato e paisagem. Quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu mando de graça esses pôsteres e tal. Aí vocês podem imprimir e praticar. Então aqui para finalizar, só alguns vídeos rápidos de eu pintando em cima do modelo, para vocês verem como pode ser legal, né? Como ajuda também, né? Um modelo bem fácil. E a minha ideia é fazer outras variações com inclinação e tal. Mas por enquanto eu tenho só essa versão em pé, né? Aqui mais em detalhe, só para exemplificar que a Touriga, você não precisa pintar exatamente como é a letra, né? Ela pode seguir apenas como uma guia, não precisa ficar tão preso ao design dela. Aqui exemplos de eu pintando nas versões colorida e transparente, que pode ser feito também, né? Então é isso, um alfabeto simples, né? Bem fácil de pintar. Aqui mais em detalhe, eu pintando essa versão colorida, né? O B, que é a letra talvez a mais complexa do alfabeto casual, são 5 strokes, 5 pinceladas, né? E aqui o último exemplo, eu pintando diatipo na versão transparente em cima, a versão colorida no meio e a versão outline, contorno embaixo. E é isso então, né? É um alfabeto bem fácil e bem educativo, né? Então é isso, vocês podem me seguir no Twitter e no Instagram e comprem o livro Sign Painting, que vale muito a pena, esse livro aí que está na imagem, tá certo? Obrigado, valeu! Eu tô me sentindo como se eu estivesse no palco e tivesse tropeçado no projetor, no meio da apresentação, gente, desculpa. Cortou um trechinho da apresentação, a gente vai colocar ela completo depois no YouTube, mas, por outro lado, abriu tempo para o Fernando responder perguntas. E temos perguntas. Vamos lá. Aí, ó. Pergunta do Fabiano. Fernando, esse contato mais aprofundado com o Sign Painting chegou a influenciar de alguma forma o seu trabalho com type design corporativo? Ou influenciou o seu modus operandi com o type design? Olha, é o Fabiano Type, né? E aí, Fabiano, beleza? Então, eu diria assim, influenciou no sentido que eu fiz, por exemplo, a Touriga, né? Eu fui convidado para participar desse livro aí pelo Mike e pelo Sam, do Better Letters, e aí como eu tinha essa ideia na cabeça de fazer
fazer uma fonte que fosse inspirada naqueles pôsteres instrucionais de casual. Aí acabei fazendo não é nem uma fonte ainda, tá no Illustrator, né? Mas acabei fazendo algo tipográfico relacionado às casuais. Eu fiz uma outra também, uma outra fonte para a Fontsmith, que é casual também, que acabou não saindo, tá com a Monotype agora, não sei o que eles vão fazer. Mas sim, eu cheguei a fazer umas coisas digitais, né? E no outro sentido, eu acho que sim, eu acho que a experiência que eu ganhei nos últimos anos, desde que eu comecei a trabalhar desde que eu comecei a praticar, né, escrita com pincel à mão, eu acho que adicionou, assim, para minha visão do type design, para minha, entendeu? Eu sempre achei que, assim, quanto mais você estuda caligrafia e brush lettering, quanto mais coisa você faz à mão, melhor para a sua percepção visual, né? No type design. Assim, aquela história que os olhos evoluem muito, né? Com o passar dos anos, e, obviamente, você fazer uma atividade que seja de escrever à mão e tal, ajuda muito, assim, né? Sempre. Pergunta do Thiago. Qual é esse pincel? Tem uma opção boa made in BR? Então, tem 3 opções principais aqui. Eu acho que o pessoal do Felipe Grimaldi, aí o pessoal pode ajudar no chat também. Mas tem a Tigre, que é a principal fabricante de pincéis aqui. Ela fazia o 171 e o 326 para letristas, que são bons. O 326 é pelo de Marta, que flui muito bem. E o 171 eu não tenho certeza, mas eu acho que é a orelha de boi. O Felipe deve saber aí. E tem uma outra opção, só que esses 2 estão fora de produção, não fazem mais. Eu não sei porquê, eu não sei o que acontece com essa empresa Tigre. Dá para achar no Mercado Livre, só que é caro para caramba, né? Dá para achar no Tintão também, que é um site que tem na internet aí, só que os caras, eles fizeram estoque, eles cobram caro, né? E aí tem uma terceira opção da Tigre que está em produção, que é o 189, que ele é de ponta chata, e a orelha de boi. Não é assim, não é dos melhores, mas dá para usar também, né? Eu não sei, conversando com o Gaston de Painter, que é um cara do Sign Painter do Uruguai e tal, que veio aqui, deu palestra aqui. O Gaston está com uma ideia de fazer pelo menos estava, né? De fazer uns pincéis customizados na China, mandar entregar no Uruguai na época, né? Agora ele está na Austrália. E sei lá, é uma ideia aí, sabe? Da gente se juntar ou falar com a Tigre, ou tentar falar com alguém que saiba como produzir um pincel bom, entendeu? Levar umas referências. Eu tenho certeza que dá para fazer alguma coisa, sabe? E eu acho que tem um grande mercado para isso, né? Tem bastante gente querendo aprender. E está em falta pincel de letrista, né? Tem os Carnevale na Argentina, que são muito bons, mas é difícil de comprar também. Tem que estar lá para comprar, que eles não enviam, né? Eu não estou lendo o chat aí, mas o pessoal deve estar falando. Dá para achar, assim, esses tigres que eu falei, mas é bem difícil, né? Os pincéis que eu uso, eu trouxe de fora alguns, né? Da Handover, muito bom, a série 2112, e o Kafka Quill também, eu gosto muito, que é do Steve Kafka, que é dos Estados Unidos. Dá para comprar na internet, eles mandam, mas aí você acaba tendo que pagar o imposto, né? Assim, se você comprar alguns, vale a pena, né? Pagar o imposto, mas é um investimento. Fernando, queria te agradecer demais pela participação, por mostrar a Turín para a gente em primeira mão, né, assim, o processo, né, e a história do Sign Painting. A gente vai disponibilizar a tua apresentação por completo no YouTube mais para frente, e assim que tiver algum desconto para o livro, avisa a gente para a gente compartilhar também com o pessoal do Diatipo. Sim, legal. Valeu, Nardi, eu que agradeço. Obrigado aí pelo espaço. E sim, eu estou na briga aí para ver um desconto pro livro. E é isso. Valeu aí, obrigado.